Bom dia. Todos nós amanhecemos hoje no Brasil buscando entender as consequências da política americana do Departamento de Estado dos Estados Unidos, leia-se Marco Rubio, em declarar cartéis narcotraficantes como narcoterroristas. Eu sou Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor titular da UFRJ. A declaração do PCC e do CV, São Paulo e Rio de Janeiro, como organizações terroristas, era alguma coisa que estava sendo pedida, exigida, né, pelo grupo bolsonarista no Brasil há muito tempo, como uma resposta para a violência narcotraficante no país. Na verdade, estiveram no governo todo o mandato, né, e nada mudou, nada foi feito para controlar o crime organizado. Ao contrário, a Operação Carbono mostra como se infiltrou profundamente o crime organizado dentro das estruturas do Estado brasileiro nesse mesmo período, né? Essa exigência, ela dá uma dimensão nova à questão da segurança cidadã, da segurança institucional no Brasil, porque coloca o Brasil numa vitrine indesejada, né? A partir dessa declaração, por exemplo, o turismo de negócios em São Paulo, algo que é muito importante, reunião de profissionais de várias áreas e que ocupa largamente a cadeia hoteleira e de serviços em São Paulo, vai se ver afetada. E no Rio de Janeiro, o fluxo turístico também vão ser afetados claramente as cadeias hoteleiras e de agências de viagem, restaurantes, etc. Essa é a consequência imediata, aquela que vai ser visível nesse momento que se coloca o Brasil literalmente numa lista suja. Mas vamos ter vários outros eventos ao longo do tempo permanentes e que vão se manifestar assim mais largamente, como, por exemplo, uma vigilância sobre as exportações brasileiras, uma exigência de registro portuário com muita atenção, que vai gerar uma lentidão imensa nas exportações brasileiras, seja para busca de drogas, seja para a busca de bombas ou coisas que ofereçam risco aos americanos, e também, claro, investimentos, trade ventures e toda a área de negócio vai estar seriamente afetada. Isso se baseia nessa legislação americana que está se transbordando para dentro do território brasileiro. Isso nós chamamos de uma noção de império, onde a legislação de um país é imposta a outros, né? Por isso a gente usa a expressão império, né? Vamos lembrar, por exemplo, que durante o Império Romano, o Reino da Judéia tinha rei, tinha Pôncio Pilatos, etc. Mas quem mandava, quem estava patrulhando, fazendo a segurança ali, eram os romanos. É isso que é a noção de império nesse sentido. E essa noção de império traz para a gente uma noção muito clara que agora está desenhada facilmente para a nossa compreensão, que é a questão da formulação pelo Departamento de Estado, por Marco Rubio e por Trump, né, da ideia de uma doutrina, né, de soberania limitada dos países latino-americanos. Na verdade, eles acreditam, estão pondo em vigor a ideia de uma doutrina de soberania limitada das nações latino-americanas frente aos interesses considerados de segurança vitais para os Estados Unidos. Ou seja, a soberania norte-americana se impõe dentro do território nacional por sobre a soberania nacional. Soberania que não é absoluta, não é soberania. É isso que nós estamos vendo nesse momento. E o mais grave de tudo é que isso está se dando a partir de um grupo dentro do país, o bolsofascismo, né, que quer, de qualquer maneira, deter os movimentos sociais, deter as eleições, deter o processo democrático no Brasil e que, falhado o golpe, agora apela, né, para o império, né, entendemos porque está chamando de império, né,
impor a sua soberania sobre o Brasil, como se isso fosse um grande fato, né? Mostra claramente que o bolsonarismo, né, só tem de patriotismo a bandeira na qual eles se enrolam. O resto tudo não funciona, principalmente a defesa da soberania nacional. Falo isso porque a ideia de que não teremos consequências imediatas pode ser temerária nesse sentido. Temos consequências imediatas e temos consequências de longo prazo no mundo dos negócios, para a economia brasileira e para a visão do Brasil colocado do lado de países como Somália ou Iêmen, como países párias no sistema internacional. Mas temos consequências que podem ser muito mais graves. Vamos lembrar que Trump declarou o Trem de Aragua, na Venezuela, como uma organização terrorista, né? Dias depois, ele invadiu a Venezuela e sequestrou, né, Maduro e sua esposa. Ele declarou também, né, um grupo muçulmano na Nigéria como terrorista e bombardeou a Nigéria, né? Ele declarou também, né, o cartel de Jalisco no México como organização terrorista. Um momento depois, um grupo de agentes da CIA invadiu o México, né, acobertados, sem nenhuma autorização do governo mexicano, né, promoveu um grande enfrentamento e os agentes americanos foram mortos lá, causando um grande mal-estar entre México e Estados Unidos e a pretensão dos Estados Unidos de vingar os seus agentes mortos dentro do México que estavam agindo acobertados, né? Então, as consequências podem ser, sim, muito claras nesse sentido. E, principalmente, né, pela existência dessa quinta coluna, como nós chamávamos, como estudamos a Segunda Guerra Mundial, a ação dos pró-fascistas dentro dos países democráticos, a quinta coluna, né, a ação dessa quinta coluna apoiando essa doutrina, né, da soberania limitada das nações. Depois de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, é claro que a escolha entre Estados Unidos e Brasil já se deu. E a ideia de uma doutrina, né, da soberania limitada é a grande pauta da política externa desses grupos hoje no Brasil. É grave, coloca o Brasil sob observação internacional. Hoje os jornais, né, hoje 29 de maio de 2026, os jornais do mundo inteiro estampam essa colocação, né, do Brasil nessa lista suja e com isso, né, temos um impacto extremamente negativo sobre o país. Trump e Marco Rubio é um notório anticomunista até a raiz do cabelo e para ele, isso é importante dizer, qualquer um que faça políticas sociais é comunista, né? Esse cubano-americano, né, ele busca achar, né, comunistas em todos os locais, né? Nesse sentido, ele inclusive está se contrapondo à política do Trump, né, de manter o Brasil numa área de conforto que talvez a gente tenha acreditado que existia, né? Marco Rubio, ao contrário, ele odeia partidos progressistas e ele odeia particularmente o presidente Lula, né? Essa ideia de limitação, né, da soberania talvez pudesse ser voltada contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por exemplo, anularem, né, esse imenso paraíso fiscal que é o estado de Delaware, onde se lava dinheiro dos criminosos brasileiros lá, ou as Ilhas Virgens ou as Ilhas Caimã, que estão sob soberania americana. Seria muito bom que os Estados Unidos parassem de exportar armas para os cartéis, né, no México e no Brasil, né, e fechasse seus paraísos fiscais. Essa seria a melhor cooperação, né, no combate do crime organizado nesse sentido. Só para terminar, quero tornar claro que esse conceito de narcoterrorista é uma aberração em termos de ciência política e mesmo dentro da doutrina da guerra subversiva.
Se nós pegarmos o Manual do Guerrilheiro de Marighella, nós vamos ver claramente que Marighella estabelece 4 níveis de ação da guerrilha revolucionária. Se tornar familiar e comum, infiltrando-se na população local, expulsar as autoridades do Estado, organizar a população local em milícias armadas, 4, tomar o poder. O crime organizado não tem esse interesse. Ele sim se infiltra na população local, sim ele expulsa as autoridades do Estado. Mas organizar autonomamente a população e a tomada do poder não interessa ao crime organizado. Crime é um caso de polícia, é um caso de segurança cidadã institucional, né? E terrorismo é um caso de segurança política e que se combate com meios políticos, né? Não meios militares. Né? Vamos aguardar as consequências que daí virão, mas a situação é muito grave.